Olá, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 18 de agosto, terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum, e a liturgia de hoje é muito bela. A primeira leitura ainda nos acompanha o profeta Ezequiel, agora ainda capítulo 28 agora. E o profeta tem que anunciar duramente ao rei de Tiro, uma cidade portuária muito importante, muito rica, que prosperou muito, ganhou muito dinheiro, ou seja, era uma cidade importante, de um ponto de paradas dos navios, de circulação de mercadorias. Então, uma cidade, um lugar efervescente, um lugar de muitos negócios, muito dinheiro, enfim. E aqui o profeta tem que dizer algo duro ao rei de Tiro, porque ele se acha como Deus. Ele diz, eu sou Deus. Sou como um Deus, ocupo um trono divino. E Deus lhe diz, faz muito bem. Eu vou arrasar com aquilo que você coloca como segurança, o teu dinheiro, o teu poder, a tua habilidade de fazer negócios, a tua inteligência. É verdade, você é esperto e inteligente, mas verás que eu vou colocar você na mão dos teus inimigos. E quando teus inimigos estiverem te torturando, vão te torturar como homem, não porque você é um Deus. Não te tratarão como um Deus, como você pensa. Por isso, o homem de hoje, ele entra na soberba de achar que é Deus. As experiências genéticas que se estão fazendo, o homem parece que é o dono da vida, senhor da vida. A quantidade de abortos, como se ele manda quem vive, quem morre. Não? Quantas pessoas que por causa do dinheiro, dizem por aí que 2% da população mundial detém quase 90%, aí, mais de 50%, eu lembro agora as estatísticas, da economia mundial, do dinheiro que circula no mundo. O resto é algo terrível. Ou seja, uma avareza enorme. Não? Pessoas que, porque pensam que têm o poder, a arma na mão, o dinheiro, humilham o outro, tratam o outro como lixo, como nada, como se fosse o quê? O homem, quando pensa que é Deus, que ele é o centro, ele é o Senhor. Por isso, qual é o erro no casamento que destrói tantos casais? E a violência, divórcios, quando alguém pensa que é Deus e que tudo tem que ser como ele quer, a vida como ele imagina, a mulher que faça a sua vontade, o marido que... Quando a gente vive essa idolatria do eu, querer achar que sou Deus, e a humanidade hoje não só tirou Deus do centro da sua vida, se colocou no lugar de Deus, no trono de Deus. Ele diz o que é o certo, o que é errado. Hoje todo estudo da ideologia de gênero, o que é, como viver a sexualidade, é como se o homem define o que é o certo, o que é o errado. Não há uma verdade absoluta, não há uma moral, não há nada. Há apenas a vontade do homem. E Deus às vezes permite, agora nesta quarentena, nós tocamos isto com muita propriedade, um vírus, um bichinho invisível, invisível a olho nu para nós, não? No microscópio você vê, ele não é tão invisível assim, mas para dizer algo tão microscópico. Olha, bagunçou a economia, a política, a igreja que ficou... Olha, que coisa, sem Páscoa, alterou a liturgia da igreja. Meu Deus! E parece que o homem ainda assim não diminui, não mata em si a soberba, o seu orgulho. Não reconhece que há um Deus, que há um Senhor que domina tudo, que não se humilha. Ele sempre acha que é Deus. E este é que é o problema. Este é que é o drama. E mais ainda, hein? Como hoje a ciência, eu rezo, vamos ver se vocês entendem o meu comentário. Eu rezo para que se ache sim a cura desta doença hoje, o coronavírus e tudo isso, não? Mas a ciência pode dizer, viu, não existe Deus coisa nenhuma. Nós resolvemos tudo. É engraçado, o homem tenta
vencer a morte, mas a morte é um inimigo ainda que ele não consegue vencer. Ele tenta ser imortal, ser Deus, mas não consegue. A mortalidade, a sua pobreza, a sua limitação como homem aparece aí. Mas não só isso, nos lembrava a festa de domingo da Ascensão, não? A Assunção de Maria. Maria foi assunta, elevada ao céu em corpo e alma. Alguns, é uma festa que tem vários nomes, a festa de domingo, não? E uma delas é a festa da dormição de Maria. Pergunta fundamental dos teólogos: Maria morreu ou não morreu? Se a gente entende a morte como, por exemplo, eu tive um ataque cardíaco e pum, morri, se eu considero a morte como isto, não. A morte, ela exerce poder sobre nós durante anos. O teu corpo vai se corrompendo, definhando. Quando você vai ver um corpo enterrado, sepultado depois de 4, 5 anos, está apodrecendo, está se desfazendo. A morte está exercendo o seu poder, o seu domínio sobre o homem. Maria não aconteceu isto. Neste sentido, ela não morreu, dormiu, porque ela foi assunto ao céu em corpo e alma. O seu corpo não se corrompeu. A morte não exerceu o seu domínio sobre o corpo de Maria, que é aquilo que nós experimentaremos depois com a ressurreição dos corpos. Nós vamos ressuscitar em corpo e alma. O nosso corpo será renovado, transfigurado, transformado, um corpo novo. Agora já sem a morte já não terá as suas garras sobre nós. Por isso o homem pensa que ele é o dono da vida, Senhor da vida, que ele é Deus. Não, Deus é o Senhor da vida. E em Cristo destruiu a morte, que é aquilo que o homem não pode fazer, e nos dá o poder da sua ressurreição, a vitória sobre a morte, a capacidade de ser reis, senhores de verdade. Deuses, eu diria. Agostinho vai dizer que em Cristo nós nos tornamos deuses. Somos chamados filhos de Deus. E por isso que demonstra que eu tenho a vida eterna, se eu não morro, se eu amo, se eu perdoo, se eu posso dar a vida, porque ninguém me tira a vida, eu dou a vida livremente, porque tenho a vida em plenitude, a vida eterna. Cuidado, o homem de hoje pensa que é Deus. Não é, é nada. Por isso, o Evangelho hoje é de Mateus capítulo 19. Depois da palavra que Jesus dá ao jovem rico, sobre vender os bens, dar aos pobres, dar para seguir Jesus, para descobrir que o jovem tinha idolatria no coração. O seu Deus era o dinheiro, era o amor à riqueza. E no fundo, aquele que ama a riqueza ama a si mesmo, porque ele pensa que a vida está assegurada na abundância de bens, que é o engano do homem, que Jesus vai dizer em outra parábola. Não vou entrar agora nisto. Mas os discípulos ficam escandalizados, porque Jesus, vendo o escândalo dos discípulos, ainda diz: olha, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Rico não é só aquele que possui dinheiro, mas este que coloca no seu coração o amor ao dinheiro, o amor a riquezas, como se o centro da vida do homem fosse possuir bens, fosse ter riqueza. É um engano. A vida do homem, dirá Jesus no Evangelho, não está assegurada pela abundância de bens. E por isso os discípulos dizem: olha, então quem pode ser salvo? Porque eles ficaram espantados. Para os discípulos, era sinal de que Deus abençoava uma pessoa, de que a pessoa estava em Deus, se ela tinha dinheiro, se ela tinha riquezas. Não! Aquilo que manifesta que uma pessoa está em Deus é que a morte já não exerce poder sobre ela. Ela, de alguma maneira, já vive o que é a realidade divina ainda neste mundo, em que a morte, o medo da morte já não existe. Posso amar, posso perdoar, posso dar os meus bens, posso partilhar as minhas riquezas, não ser avaro, tanta coisa. A morte já não me causa pavor, medos. Agora nós estamos aí, talvez, muitos com pânico deste vírus, deste coronavírus, desta pandemia. Claro que temos que ter cuidado como qualquer outra doença. Ter aí cuidados de higiene, enfim, enquanto não se descobre um remédio. Tá bom, perfeito. Mas a última palavra não é um vírus, não é a morte, não é uma doença.
A última palavra é a ressurreição, é a vitória sobre a morte. E vive na ressurreição aqueles que são de Deus, aqueles que vivem em Deus, aqueles que de alguma maneira foram divinizados no batismo, receberam a vida divina, a filiação divina neles, Deus neles. Este de verdade reina, é rico, é Senhor. E o homem hoje em dia, ele acha que é Senhor porque a conta bancária dele é alta, porque ele tem muitas propriedades, muitos bens. Enfim, ele acha que aquilo que de verdade faz uma pessoa ser importante é os bens que ela tem. Não. Aquilo que de verdade deveria ser importante para nós é a vida divina, é a vida de Deus em nós. Eu espero que a gente de verdade busque a glória de Deus, não a glória humana, a vanglória, não? Porque Jesus promete àqueles que aprenderam a deixar irmãos, irmãs, pai, filhos, campo, terra, por causa de Cristo do Evangelho, receber sem mais nessa vida e no futuro muito mais. Mas ainda promete aos discípulos que ficaram espantados: vocês sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, os discípulos estão pensando que o poder é ser ministro da defesa, um cara importante. Não. Aquele que de verdade tem vida, é alguém importante, é aquele que tem poder sobre a morte. Como Pedro, outro dia, que caminhou sobre o mar, quando viu Jesus, os discípulos ficaram apavorados, e Pedro pede: Senhor, se és tu, pede que eu caminhe sobre as águas. E Pedro caminha, aquele que caminha sobre as águas, sobre a morte, esse é o Senhor. E eu espero que de verdade o Senhor nos faça participar do seu senhorio na vitória sobre a morte, para sermos reis, sacerdotes e profetas, que é isso que a gente é no batismo. Este é o maior poder, o maior dom, a maior realeza, a maior glória que pode um homem ter. Ser filho de Deus, não outra coisa. Às vezes a gente quer ser dono do mundo, ter dinheiro, ter poder, ter prestígio, ter fama, e esquece da glória do céu. Eu espero que nós estejamos dispostos a perder a glória, a vanglória deste mundo, para ganhar a vida divina, a vida do céu, a vida celeste. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua bondade e pelo teu amor para conosco. Bendito és tu que nos convida de verdade a participar da glória do céu. Ajuda-nos a nossa fraqueza, a nossa inclinação tantas vezes para o mal, a não perder, a poder combater, a poder morrer as paixões deste mundo, para não perder a vida plena, a vida do céu, a vida divina que tu tens colocado em cada um de nós através do batismo. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, para o nosso próximo encontro da reflexão da Palavra de Deus.